A imagem é simples: uma caveira branca, dois ossos cruzados, um fundo negro que parece engolir a própria luz. Para muitos, essa bandeira é apenas o símbolo genérico de piratas, algo repetido em fantasias, filmes e jogos. Mas, no auge da pirataria entre os séculos 17 e 18, essa imagem significava algo muito mais sério, brutal e profundo. Era um aviso silencioso que prometia morte imediata, terror psicológico e um pacto sombrio entre homens que viviam à margem da humanidade. A bandeira pirata não era apenas um símbolo, era uma linguagem, um código, um manifesto aplicado diretamente na alma de quem a avistava no horizonte. A história começa muito antes de Hollywood, muito antes da literatura e muito antes da cultura pop transformar piratas em aventureiros românticos. Na realidade histórica, piratas eram mercenários, desertores, assassinos, marinheiros descartados e homens que tinham perdido tudo. Pessoas que encontraram no mar uma chance de viver sob um único princípio: liberdade total, mesmo que isso significasse viver e morrer fora da lei. E foi esse modo de vida extremo que criou a bandeira mais temida do mundo. Para entender o significado oculto da caveira com ossos cruzados, precisamos voltar ao período em que a Europa expandia impérios coloniais e navios carregados de ouro, prata, açúcar e escravos cruzavam o Atlântico. A rota era longa, os marinheiros viviam sob disciplina cruel e muitos desertavam. Alguns se tornavam piratas, e os piratas precisavam de algo essencial: propaganda pelo terror. Eles não tinham um exército, não tinham um reino, não tinham uma pátria. Tudo o que possuíam era uma reputação construída pelo medo. E o símbolo que carregavam não podia falhar. A primeira função oculta da bandeira era psicológica. Quando um navio mercante avistava a caveira e os ossos cruzados, ele entendia imediatamente que não havia negociação. Não havia misericórdia. Não haveria sobreviventes se decidissem lutar. Tripulações inteiras se rendiam sem disparar um tiro apenas pelo impacto emocional da bandeira. Isso poupava tempo, munição e vidas. A bandeira salvava piratas tanto quanto os ajudava a matar. Mas nem toda bandeira pirata era igual. Existe uma verdade pouco divulgada. O Jolly Roger, como chamamos hoje, não era um padrão. Era uma categoria. Cada pirata tinha sua própria versão. Podia ser um esqueleto segurando uma lança, um coração sangrando, uma ampulheta indicando que o tempo da vítima estava acabando, um diabo sorrindo, uma figura esqueleto brindando com um cálice. E cada elemento visual carregava uma mensagem específica. A ampulheta significava pressa. Renda-se agora, porque o seu tempo se esgota. O coração sangrando representava dor prolongada, uma promessa de sofrimento para quem resistisse. O esqueleto significava morte pura, sem piedade. O diabo indicava que os piratas não serviam a nenhuma lei humana ou divina. A versão clássica da caveira com ossos cruzados tornou-se a mais famosa porque era simples, direta e fácil de identificar mesmo a longas distâncias. Ela funcionava como um letreiro universal de terror. Mas existe algo ainda mais curioso. Os piratas não usavam essa bandeira durante toda a abordagem. Por incrível que pareça, eles se aproximavam com uma bandeira falsa, geralmente a de uma nação amiga da vítima. Isso era parte do jogo psicológico. Somente quando estavam muito perto, quando já não havia como o navio escapar, a bandeira negra era içada de uma vez. Esse momento era conhecido como revelar as cores, e era tão impactante quanto uma sentença de morte sendo lida em voz alta. A segunda camada de significado da bandeira pirata era interna. Ela não servia apenas para aterrorizar navios inimigos. Era também um código entre os próprios piratas. Um lembrete visual de que estavam todos unidos por um pacto de sangue. Se um pirata fosse capturado, não poderia esperar misericórdia. Sua pena seria a forca. Ele seria enforcado até que a morte o libertasse. A bandeira representava essa escolha consciente. E existe algo ainda mais sombrio. Muitos piratas usavam bandeiras com um fundo vermelho, conhecidas como no quarter flag, a bandeira sem piedade. Diferente da bandeira negra, a bandeira vermelha significava que nenhuma rendição seria aceita.
todos seriam mortos. Essa era a bandeira final, o aviso último, o ponto sem retorno. Quando um navio pirata levantava a bandeira vermelha, declarava guerra total, e não havia negociação possível. A caveira e os ossos cruzados tinham um propósito adicional. Em uma época em que muitos marinheiros eram analfabetos, símbolos simples eram a maneira mais eficaz de transmitir mensagens universais. O símbolo da morte era um idioma que todos entendiam, um idioma que não deixava dúvidas. Mas há mais uma verdade que poucas pessoas conhecem. A bandeira pirata também era uma crítica, quase uma paródia, da própria sociedade europeia. Muitos piratas acreditavam que reis, imperadores, lordes e comerciantes eram os verdadeiros ladrões. Eles apenas assumiam isso de forma aberta e honesta, enquanto o mundo civilizado usava bandeiras decoradas com leões, coroas, brasões e cruzes para justificar guerras, escravidão e pilhagem. Piratas erguiam a caveira e ossos cruzados como um símbolo de clareza brutal. Eles não escondiam o que eram, não fingiam ser heróis. Eram ladrões, e a bandeira dizia isso com orgulho. A caveira simbolizava igualdade final. No fundo, todo mundo morreria. A vida de um rei valia o mesmo que a vida de um pirata. E diante da morte, todos se tornavam iguais. Essa filosofia mórbida transformou o Jolly Roger não apenas em um símbolo de medo, mas em um símbolo de liberdade extrema, onde homens marginalizados decidiam que jamais viveriam sob o jugo de um rei novamente. Ao analisar o significado oculto da caveira e dos ossos cruzados, percebemos que essa bandeira é um reflexo direto da tragédia, da violência e da busca por liberdade que moldou o período da pirataria. Não é um símbolo infantil ou decorativo. É um manifesto de guerra, de desespero, de autonomia e de psicologia aplicada. Um código visual que, mesmo séculos depois, continua sendo reconhecido instantaneamente em qualquer parte do mundo. A bandeira pirata é, no fundo, um lembrete eterno. Quando a caveira aparecia no horizonte, não era apenas um aviso de morte. Era um aviso de que você estava prestes a enfrentar homens que já haviam desistido de viver dentro das regras do mundo. Homens que fizeram da morte um estandarte. E de sua bandeira, um pacto sombrio entre vivos e mortos. Essa é a verdadeira história por trás da caveira e dos ossos cruzados. Um símbolo criado não para representar aventura, mas para traduzir terror, estratégia, liberdade e o abismo que separava os piratas do mundo civilizado. E essa história mostra que, às vezes, o símbolo mais simples esconde o significado mais profundo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Seu apoio ajuda muito o nosso trabalho e mantém vivas histórias como esta. Até a próxima!